Povo santo, remido do Altíssimo, Shalom. Que bom, né? Que bom que o Senhor nos deu mais um dia de presente. Um dia que nós podemos acertar, aprender. Um dia que nós podemos desenvolver a vida, investir no reino. Um dia que nós podemos amar, podemos nos alegrar, nos regozijar. E eu quero te convidar hoje para pensar em mais uma porção da Sagrada Escritura. E hoje nós vamos meditar no texto que está em Lucas capítulo 13, verso 1 até o verso 5. Lucas 13, de 1 a 5. E o Senhor, então, estava na Galileia, onde desenvolveu a maior parte do seu ministério. E aqui, então, ele conversa com umas pessoas que estavam falando sobre um assunto, um acontecimento que houve com alguns galileus. Então diz assim a passagem: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Estavam ali alguns que lhe falavam para quem? Falavam para o nosso mestre. E eles falavam sobre os galileus que Pilatos mandou matar, tirou o sangue deles, misturou os sangues com os sacrifícios que ele prestava lá aos seus deuses. E respondendo o mestre, disse-lhes: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Essa passagem bíblica, ela tem ensinos profundos. E por causa do nosso tempo, a gente vai falar só algumas coisas básicas, bem básicas mesmo, mas que já são impactantes para nós. Nós queremos pensar sobre julgamentos. Para quê? Para que pelo ensino desse texto a gente pare de julgar, pare de condenar. Isso aqui pode mudar a nossa forma de pensar. Então, vamos lá. O Senhor, então, encontra um grupo de pessoas que estavam ali falavam para ele, né, sobre um evento que aconteceu. Alguns galileus foram mortos e Pilatos pegou o sangue deles e misturou com o sacrifício que ele fazia aos seus deuses. Então, aquilo perante os olhos da sociedade passou assim: eles eram pecadores demais e por isso o Senhor, o Altíssimo, permitiu que isso acontecesse com eles. Eram pessoas terríveis. Assim pensavam as demais pessoas. Então, esses homens devem ter feito algum crime, alguma coisa assim, mas eles estão comentando sobre isso, e os outros galileus, né, comentando sobre isso, e dando essa ideia, então, de que eles fizeram algo muito ruim para poderem passar ou merecer tal sacrifício. Ou seja, que o sangue deles fosse oferecido a Deus estranho, Deus pagão. Aí o Senhor vai e fala para eles assim: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus? Então ele estava falando com galileus e dizendo assim: vocês acham que porque aconteceu isso com aqueles homens,
eles eram mais pecadores do que todos vocês? Então o Senhor, ele sempre trazia uma novidade. Ele sempre tinha um jeito de pensar que ninguém pensou antes. Todo mundo julgava aqueles que morreram. Todo mundo os condenava, todo mundo os achou extremamente pecadores para passar por tal experiência. Aí vem o Senhor para dizer que os que morreram tinham tanta culpa quanto os que estavam vivos. O Senhor mudou todo o discurso deles, ele trouxe uma palavra que ninguém esperava. Ninguém pensou nisso. E enquanto o grupo estava achando que aquele grupo que morreu errou demais, vem o Senhor dizer: não, todos vocês têm pecado, e vocês acham que eles são mais pecadores? Não, 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 não. Vocês não morreram, o sangue de vocês não foi usado para sacrifício de governo, mas vocês são tão pecadores quanto eles. O Senhor está dizendo assim para eles: olha, eles tiveram pecados e vocês têm pecados. E todos, sejam eles com esses pecados talvez mais escandalosos ou mais prejudiciais, ou vocês com pecados ainda não tão amplos, tão prejudiciais, porque pecado não tem tamanho, né? Mas tem uns pecados que prejudicam mais, trazem mais transtorno como consequência. E o Senhor falou assim: olha, todos precisam de arrependimento. Não é porque vocês não fizeram aquilo que vocês têm direito, ter acesso livre ao céu. Ele disse: ó, todos vocês precisam de arrependimento. E é assim mesmo que funciona. Às vezes você vê pessoas tão pecadoras, pessoas que cometem tantas barbáries, mas nós devemos sempre pensar que, embora as coisas que acontecem com você sejam menores, mas é todo mundo igual. Todos precisam de arrependimento. Não pense que aqueles que estão na igreja, que têm uns pecados assim, vamos dizer, menores, né, do nosso ponto de vista, assim, eles são melhores. Não, eles também precisam de arrependimento. Seja o que matou um homem, seja o que falou uma palavrinha assim mal de alguém. Todo ser humano precisa de arrependimento, não tem jeito. Aí o Senhor fala também daqueles de 18 homens sobre os quais caiu uma torre de Siloé e matou eles. Aí o Senhor fala assim: vocês acham que eles eram mais culpados porque passaram isso? Aí o juízo veio sobre eles? Eles são mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? Aí o Senhor mesmo responde e falou assim: não, eu vos digo assim que se vocês não se arrependerem, vocês perecerão também. Não com uma torre caindo, ou talvez sim. Não com uma morte do mesmo jeito dos 18, ou talvez sim. Ele falou: não, não importa. Eles tinham pecado e vocês também. Então todo homem precisa de arrependimento. Eu estou falando isso por quê? Porque às vezes, diante de algumas coisas que acontecem,
escândalos, por exemplo, e os escândalos da igreja vão continuar acontecendo, em especial nesse ano. Eles serão muitos e muitos e muitos. Eu te peço uma coisa, tenha cuidado. Ore pelas pessoas envolvidas no escândalo. E tenha cuidado para não julgar. Porque eles são pecadores, tanto quanto nós. Que temos os nossos pecadinhos assim, que ninguém sabe, só a gente, Deus que sabe. Daquele sentimento ruim que vem no coração às vezes. Então, todos nós precisamos de arrependimento. Outra coisa que acontece, por exemplo, é aquelas pessoas que estavam naquele passeio de barco e que veio que caiu aquela. Eu me lembrei da torre, lendo aqui, eu me lembrei, parecia uma torre, caiu em cima das pessoas. Aquela coisa triste, uma cena ruim, uma cena difícil de ver. E poderia alguém pensar, eles pecaram demais. Eles pecaram tanto quanto nós. O povo da Bahia, passando por aquelas enchentes horríveis, avassaladoras, que estão acontecendo também no Paraná e em outros estados. Cuidado para não achar que aquele povo é mais pecador e por isso está acontecendo lá. Não, não, não. Esse estado do Espírito Santo, com esse nome lindo, eu sou tão contente esse estado ter esse nome, e capital Vitória, mas nós não somos melhores que eles, que os de Minas Gerais, que os da Bahia. Não, não somos. Não somos. Todos nós precisamos de arrependimento. Tá bom, meu amado, minha amada, queridos, vamos aprender isso. Isso muda a nossa vida, sabia? Isso muda a nossa forma de ver o mundo, de nos relacionar com as pessoas. Isso muda a nossa fala, isso muda o nosso coração. Então, que essa palavra do Senhor, esse ensino que ele deixou registrado em Lucas 13, de 1 a 5, mude a sua forma de pensar. E que você seja, que você e eu tenho procurado, tá? Não consegui ainda não, mas eu tenho procurado, eu tenho sempre procurado aprender a não me comportar como o fariseu que subiu ao templo para orar, e o publicano também. Então eu tenho procurado me comportar como publicano. Eu quero matar esse fariseu que está dentro de mim. Então vamos aprender isso, é muito melhor viver de acordo com a palavra. Querido Pai, nós queremos viver de acordo com a palavra, porque é muito melhor, é muito mais produtivo, é muito mais satisfatório viver de acordo com a tua palavra. Nos ajude a entender que as pessoas envolvidas nos escândalos, que os crentes envolvidos nos escândalos, que as pessoas que estão passando por grandes aflições por causa de chuvas, nos ajude a entender que elas não são piores, mais pecadoras do que nós. E que também estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Mas ainda que isso não venha acontecer nesse estado ou conosco, nos ajude a entender que isso não é por causa de ausência, porque nós somos melhores. Nos ajude a entender que, de igual jeito, todos nós precisamos de arrependimento. E por isso nós confessamos nossos pecados a Ti.
porque reconhecemos que nós também somos pecadores. Pai, que seja assim o entendimento meu e dos meus irmãos que me ouvem. Guarda esse povo querido, Pai, continue a ensinar esse povo, sustenta esse povo pela tua graça. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Grande abraço e até o próximo áudio. Amém.